Vamos lá, meu povo. Vou gravar, Lu. Essa aqui tem que estar gravada, inclusive já comecei a gravação, né? Porque é importante, tenho que gravar para deixar para vocês aí para o resto da vida. Vamos lá. Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos. Esse é o nosso último dia de workshop e talvez o mais importante deles, né? Convenhamos. Eu sei aí que vocês estavam bem ansiosos para esse dia, tem muito conteúdo. Peço de vocês aí força para ficar aqui, tá? Até o final, que vai ter muita coisa. Espero que vocês já estejam aí com a caneta na mão, papel. Deixa um Dorflex assim reservado, que talvez no final seja preciso. Mas vamos lá. Gente, planejamento e cronograma de estudos. Primeiro eu queria perguntar: alguém que está aqui na aula hoje não me conhecia de jeito nenhum, tipo, não me seguia no Instagram nem nada, veio pelo workshop, por indicação de um amigo, alguma coisa assim, me manda aí no chat, só para eu saber se tem alguém aqui que não me conhecia, ou todo mundo já é veterano assim, já me conhece no Instagram. A Juliana não me conhecia, certo. Vamos lá. Gente, para quem aí, né, a Juliana manifestou aí que não sabia quem eu era ainda, veio por indicação, provavelmente. Eu me chamo Suiane, eu sou vestibulanda, assim como talvez a maioria de vocês, se não todos. Já fiz faculdade durante 1 ano e meio por ser enfermagem na UEA, já fui aprovada em outras universidades também, na UFAM, por exemplo. Eu fui aprovada para odonto, isso lá no meu ensino médio. Hoje sou criadora de conteúdo digital, né, pelo Instagram, crio conteúdo ali voltado para vestibular, e esse ano eu resolvi vir com essa ideia, né, do workshop. Desde o ano passado eu já produzo alguns materiais, algumas coisas assim, e aí esse ano eu resolvi fazer o workshop sobre organização e planejamento. Tive algumas convidadas, como vocês puderam ver, chamei, né, a Fabi, chamei a Karine para poder dar essa introdução aí para vocês. E a partir de hoje, vocês vão ver o que a Fabi e a Karine falaram lá no início, que vai começar a fazer bastante sentido para vocês agora na palestra de hoje. Então, vamos lá. Já dei essa breve aqui apresentação minha. Para quem não sabe, eu tenho 23 anos, estou completando 24 anos daqui a menos de uma semana, na sexta-feira que vem é meu aniversário. E aí, assim, vamos partir agora para o nosso Q aí de planejamento e cronograma de estudos. Hoje eu trouxe para vocês essa prática do cronograma e do planejamento de estudos. Introduzindo aqui, o que a gente vai abordar hoje? Nós vamos falar sobre como começar a fazer até essa prática de planejamento e cronograma de estudos. A gente vai falar sobre o cronograma ideal, vamos falar sobre planejamento semanal, como estabelecer metas, como que usa o planejamento semanal. A gente vai falar sobre motivação, foco e disciplina, que é um ponto aí muito, muito, muito importante. Quiçá o mais importante deles, tá? Daqui dessa palestra, que vocês vão entender aí o porquê. E como registrar e avaliar rendimentos, beleza? Para nível, assim, para a gente deixar a nossa palestra bacana, eu vou fazer assim, eu sempre vou terminar um slide e vou para o chat para dar uma olhada se vocês têm alguma dúvida, beleza? E aí vocês podem mandar aí, ficar mandando tiver dúvida, pode perguntar no chat, que aí quando terminar o slide, eu vou para o chat e respondo a pergunta de vocês. Então, vamos lá. Para começar, como é que a gente começa um planejamento? Como é que eu começo esse negócio de organização? Como é que... Eu não sei nem para onde é que vai. Primeiro de tudo, eu pergunto para vocês: alguém aqui já tem costume de fazer planejamento? Nem que seja mal feito, nem que seja aquele negócio assim, eu faço só um checklist no bloco de notas. Quem aí já tem costume de fazer o planejamento? Me respondam aí no chat. Josiane disse que sim, Evelyn disse que já, Júlia também, Karina também.
A Juliana disse que faz mal feito, a Clara já, o João já. Bom, muito bom saber que a maioria de vocês já tem o costume, né? Então aqui vamos só melhorar isso, né? Então vamos lá. A gente olha assim, pensa em planejamento e pensa logo. A gente tenta, é verdade, a gente tenta. A gente pensa logo, meu Deus, não sei nem como começar. Aí eu boto o memezinho aí da Nazaré, que é só para você ficar calculando ali como é que você pensa aí de como fazer o seu planejamento. Então, bora lá. Primeiro passo de todos, gente. Você não tem como começar um planejamento sem ter uma ferramenta, sem saber o que você vai usar. Então, pensa comigo. Eu quero me planejar, eu quero fazer minha organização, eu quero fazer minha rotina ali de estudos, tentar fazer uma palavra muito forte, a Evelyn está falando aí. Vamos lá. Primeiro passo de tudo, escolher as ferramentas, né? A gente tem ali algumas opções, que é Planner, aplicativo no celular, bloco de notas. Então, assim, primeiro de tudo, tem uma ferramenta. Escolha sua ferramenta. O planejamento, o estudo, ele é um trabalho, e para todo trabalho, ele tem uma ferramenta. No caso do planejamento, é o Planner ou um aplicativo de celular que faça esse serviço, né, esse trabalho do Planner. E aí, eu gosto de falar assim para vocês, né? Que às vezes a gente tem mania, e eu sou isso é uma coisa que eu mesma faço, deixei de fazer mais esse ano. Eu tinha mania de pegar um planner para uma coisa, aí uma agenda para outra, aí aplicativo no celular. Aí acabava que chegava uma hora que misturava tudo, que ficava uma parte de estudo aqui, uma parte de trabalho ali, uma coisa do Instagram ali, porque eu tenho um planejamento do Instagram também. E aí eu ficava louca, porque você olha assim, vê tudo um tanto diferente, acaba esquecendo alguma coisa, acaba deixando pendente alguma coisa, porque fica tudo muito disperso. Então, assim, primeira coisa, escolher a ferramenta, mas limita isso. Ou usa aplicativo, ou usa o planner físico, né? Ah, Sui, eu acho o aplicativo mais prático. Uso o aplicativo. Ah, Sui, eu acho o planner mais prático, o físico. Uso o planner físico. E aí, né, eu digo que talvez seja melhor você deixar no máximo duas opções. Por que duas opções? Porque tem gente que gosta de ter um acesso mais rápido ali no celular, né? E aí deixa o planner físico, sei lá, em casa para ocasião de estudo ou uma coisa mais específica. Então, assim, no máximo duas opções. Evita de, se caso você for usar, por exemplo, aplicativo de celular, ter um aplicativo, ter 3, 4, 5 aplicativos, acaba que tu não usa nenhum. Entendeu? E aí eu trouxe algumas sugestões de aplicativos para vocês, não coloquei no slide, mas se for o caso, depois eu mando no grupo. Aplicativo tem o quê? Tem Trello, tem o To-Do, que é da Microsoft, tem o Notion, tem o Google Agenda, que o Google Agenda ele é muito prático, né? Você pode colocar lá os horários, tudinho bonitinho. E aí deixar lá salvo, né, suas coisas, como é que faz aquele negócio de sincronizar com seus aplicativos, com outras ferramentas, né, e se tornar um pouco mais prático. Então, assim, primeiro passo de todos, escolher a ferramenta que você vai usar para se planejar. Tranquilo até aí? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Pessoal falando do Notion aqui, Excel. Gente, eu sou fã de Excel. Adoro usar Excel para tudo que eu faço. Planilha comigo mesmo. Tranquilo aqui, gente, nesse primeiro slide? Anotar aí a primeira coisa, escolher as ferramentas. Segunda coisa, isso daqui, gente, planejamento invertido. O que é o planejamento invertido? Como o próprio nome já diz, né? É um planejamento de forma invertida. Então, vamos lá. Esse planejamento invertido, eu indico ele para quem não tem nenhuma prática de planejamento. Para quem realmente tem muita dificuldade, não tem o hábito de fazer planejamento, ou então que faz planejamento, mas tem muita dificuldade de bater as metas. Sabe assim, você faz o planejamento, mas não consegue fazer aquele planejamento real, aquele planejamento que você consegue bater suas metas certinha. Então, nesse caso, se você se encaixa nesse grupo que faz o planejamento, mas não consegue bater as metas, então o planejamento invertido é para você.
Como é que é esse planejamento invertido? Faça uma análise por 1 ou 2 semanas da sua rotina, anotando os seus horários de início e término de cada atividade detalhadamente. Como é que eu vou fazer isso? Você não vai criar um planejamento previamente, sabe? Quando você senta lá e vai se planejar. Não, você vai pegar, sentar e vai fazer suas coisas sem ter se planejado. E aí, o que tu vai fazer? Vai anotar, pega ali um bloquinho, pega um caderno ou no bloco de notas e anota tudo. Passa uma semana fazendo análise da tua rotina. Isso é uma análise da tua rotina durante uma semana. Aí eu coloquei um exemplo, né? Aqui, 7 horas, eu acordei, de 7 às 7h30, fiquei na cama vendo o feed no celular. Quem é que faz? Quem é que assim que acorda pega o celular? Me fala aí no chat. Tenho certeza que tem gente que assim que acorda pega o celular para ver o feed. Olha, a Clara já se entregou ali, disse eu. Quem mais? Sara também. A Clara disse que não consegue se livrar desse mal. A Fernanda disse que se sentiu atacada. A Evelyn disse que tá doendo. Gente, ó, nem começou ainda. Nem começou. Eu disse que era para vocês se prepararem, que hoje ia vir puxão de orelha. Vamos lá? 7h30, banho e café da manhã, 8h15, português, aula de 30 minutos. Então, faz esse planejamento invertido, anota tudinho, faz uma análise de toda a tua semana. Não é só de um dia, tá, gente? É da semana inteira. Analisa a semana inteira. Tive imprevisto, anota também, é para anotar tudo. Não adianta, não vai adiantar de nada eu estar falando as coisas aqui para vocês e vocês não colocarem em prática. Então, vamos lá, pega isso daqui e coloque em prática. Fez essa análise de 1 semana ou 2 semanas. Eu boto 1 ou 2 semanas, mas na maioria das vezes 1 semana é o suficiente. 2 semanas é só se caso assim. Teve muitos imprevistos na semana que eu anotei, que eu analisei, então eu vou considerar mais 1 semana para analisar. Aí, ok, beleza. Aí, né, você fez toda a sua análise de rotina, tudinho, bonitinho, chegou lá o fim da semana, você olha assim e percebe, não estudei nada. Percebi que não faço nada. Percebi que sou um ameba nos estudos. Eu só estou me enganando. Acontece isso daí com vocês? A Evelyn já se entregou ali. A Fernanda também, Clara, Luana, Karina. Eu conheço você. Gente, eu sou vestibulanda também. Tá vendo? É por isso que é bom falar de vestibulando para vestibulando, porque a gente se entende. Não, não saia chorando, não. Não, gente, olha que é pro bem, é pro bem, é pro bem. Eu dou o caramba, mas é pro bem. Vamos lá, gente. Ajuste as expectativas. Nesse momento, depois que você faz, agora falando sério, né, passando aí as nossas brincadeiras, depois que a gente faz essa análise de rotina, é muito comum mesmo, que você realmente perceba que não estuda direito. Você percebe que mais procrastina do que estuda. É comum, é muito comum quando você faz essa análise de rotina. Então, assim, é difícil? É difícil. É nesse momento que a gente vai lidar com a realidade de estar sendo ou não produtivo. Então, assim, pode ser que você perceba que produz menos do que imagina, e pode ser que você perceba que produz mais do que imaginava, entende? É uma via de duas mãos. Agora sim, vai deixar de fazer porque vai doer que percebeu que não estuda muito? Aí é uma escolha tua, porque você está se enganando, beleza? Então, Sui, não quero fazer planejamento, não quero fazer análise de rotina, porque se eu perceber que estou estudando pouco, eu vou ficar triste. Vamos lá, gente. Acorda. Vamos aqui, aquele choque de realidade. Vai doer, vai ser ruim, mas vai passar e isso é para você melhorar, beleza? Respira fundo, entende que isso é necessário para poder ter uma mudança. E até porque, gente, fazendo esses ajustes de expectativas, vocês vão ser capazes de fazer um planejamento realista. Sabe aquele mal que vem para o bem? É isso daqui. Ele vai vir para doer mesmo, para tu poder começar a fazer um planejamento que seja real, que seja de acordo com a tua realidade, e aí sim tu sentir
uma motivação a mais, tu sentir uma alegria por ver que está cumprindo o teu planejamento. Tranquilo aí? Tudo certo? Estão vivos aí? Tá só no começo. Ainda estamos, que eu nem sei qual é o slide que tá no slide 6, e são 36, tá? Só para falar aí para vocês. Mas tá bem enxuto. Estão tranquilos? Posso continuar? Vai espancar mais. Calma, calma. E aí, a gente vai para o ponto. Tranquilo é muito forte, mas vamos lá. Monte seu cronograma semanal. Fez essa análise de rotina? Fez o planejamento investido ali por 2 semanas? Vamos partir para a montagem do cronograma semanal. Não vou aprofundar agora a montagem do cronograma semanal, porque a gente vai ter isso mais um pouquinho para frente. Eu só quero deixar um pouquinho claro para vocês que a palavra cronograma, ela tem a ver com datas e horários específicos pré-determinados. É um prazo, certo? Crono, lembra lá, que vem de cronológico, vem de hora, vem de tempo, tá? Então, o cronograma está relacionado a tempo, está relacionado a prazo. E aí, o último passo, né, para a gente poder começar essa rotina de planejamento, né? Apenas comece. Gente, isso aqui é uma frase que eu gosto muito do Cortella, que é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Repetindo, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Não adianta você querer ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa planejada, se você não tiver comprometimento com as suas metas. E também não adianta você querer ser essa pessoa se você fica colocando desculpa, se você fica colocando ali desculpa boba para começar. Então, é assim, só começa com o que tem. Você não precisa de um planner de R$ 200 para começar a se planejar. Você não precisa de um tablet ou um iPad, não sei qual geração para começar. E a mesma coisa vale para os seus estudos. Você não precisa, tipo, é bom, gente. Eu sei que é bom você ter uma estrutura melhor, né? Ter talvez um tablet, alguma coisa assim. Mas, se não tem como ter agora, começa com o que tem, certo? E assim, é realmente fazer o melhor com o que você tem. E aí eu trago aqui um exemplo, né? Eu mesmo, nesse workshop. Vocês já pararam para pensar, se eu fosse esperar a condição perfeita para dar esse workshop para vocês, para promover esse workshop, se eu fosse esperar que eu tivesse um estúdio bonito, que eu tivesse uma produção bonita, se eu tivesse uma equipe por trás disso para poder produzir tudo isso, porque assim, eu trabalho sozinha. Eu tenho a ajuda do meu irmão, né, que ele me ajuda muito nessa questão, assim, do marketing digital, né, que ele trabalha com isso, mas, assim, muitas das coisas que eu faço é sozinha. Então, assim, se eu fosse esperar a condição perfeita para começar a fazer, imagina só o tanto de conteúdo que vocês estariam perdendo. E eu já fui essa pessoa tipo, querer a condição perfeita para começar. Eu queria abrir o meu estúdio Grant só quando eu passasse na faculdade. Eu acho que até já contei isso lá, para quem me segue há mais tempo, eu já contei isso, que eu queria abrir o estúdio Grant só quando eu passasse na faculdade. Imagina aí se eu fosse abrir só quando eu passasse, o tanto de coisa que vocês estariam perdendo. Aquela, né, já me gabando aqui, que eu dou conteúdo de qualidade, isso eu sei. Então, assim, gente, não espera a condição perfeita. Começa, se compromete ali com o que tu tem e com certeza, com o decorrer do tempo, as coisas vão melhorando e você vai tendo condições melhores para fazer o teu melhor. Beleza? Tranquilo aí? Estão vivos ainda? A Evelyn falou: não despreze os pequenos começos. Ouvi essa frase uma vez e sempre me pego pensando nela. Isso mesmo, não despreze os pequenos começos. É uma frase que eu também levo para mim. E é muito legal refletir isso, tá? Que às vezes a gente começa pequeno, com o mínimo ali, mas sempre a gente tem que pensar na diferença que a gente pode estar fazendo ou na vida dos outros ou na nossa vida. Então, seja a diferença mínima possível,
a gente tem que estar ali fazendo a diferença, entendeu? A Fernanda falou, meu mal é esse, estou trabalhando nisso. Então, a partir de hoje, gente, esse workshop é o workshop da transformação. Quando terminar esse workshop, vocês vão estar só começando a transformação de vocês, beleza? E eu sei que a gente está plantando ali várias sementinhas para isso. Posso continuar? Ainda estão aí comigo? Ninguém ainda desistiu depois de tanto tapa? Tá só começando, tá só começando. Vamos lá. O cronograma ideal. Gente, eu não sei o que vestibulando vê nessa palavra. Vestibulando olhou a palavra cronograma, é um negócio assim que eu não sei explicar. Parece que o olho brilha, parece que tem uma mágica. Eu acho que depois, assim, da palavra aprovado, a palavra cronograma é a palavra preferida do vestibulando. Vocês concordam comigo? Vocês são desse jeito também? Tipo, adora a palavra cronograma? Ou é do tipo que tem pavor? Porque ou tem pavor ou gosta. A Evelyn tem pavor. Agora eu pergunto para vocês. Será que existe um cronograma milagroso? Me digam aí no chat enquanto eu bebo uma água. Me lembrem de beber água, tá? Porque não quero ter uma pedra no rim. Marina disse que ama cronograma. Luana tem pavor. Lumbergui, que também é uma palavra linda junto com crono. Vamos lá, então, né? Vamos lá para a história do cronograma. Preparados? Que aqui vão chorar, viu? Aqui dá uma dorzinha, começa uma dorzinha. O verdadeiro cronograma são os amigos que fazem o seu caminho. Olha, gente, faz muita diferença, viu? Sabe aquele negócio que mãe fala, que me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és? Isso aí não é mentira não, viu? Pode confiar. O cronograma perfeito não existe. Tá? Já falo logo para vocês, se estão vendendo essa ideia de que cronograma perfeito existe, sinto lhes dizer que não existe, tá? Eu até acho que vocês já sabem disso, mas ainda tem gente que precisa ainda reforçar essa ideia de que o cronograma perfeito ele não existe. Lembra lá de quando eu falei que a gente precisa ajustar as expectativas? Vocês vão entender isso daqui, ó. O melhor cronograma é aquele que se adequa à sua realidade. E somente você ou um mentor de estudos que te acompanha de perto é capaz de determinar isso. Se for usar cronogramas prontos, utilize-os como base, sempre ajustando quando necessário. Gente, qual é o problema do cronograma generalizado? Agora pensa comigo, acompanha a linha de raciocínio. Imagina que existe um cronograma que ele é pré-determinado, você ter, deixa eu pensar aqui, 8 horas de estudos por dia, o que eu já acho um absurdo, mas vamos lá. Você tem que estudar 8 horas por dia para cumprir o cronograma. E aí, você é uma pessoa que trabalha em um período, trabalha pela manhã, e de tarde tem esse tempo para estudar. Só que imagina que tu chega em casa para estudar 2 horas da tarde. 2 horas da tarde tu começa a estudar. De 2 horas mais 8, que seria o tempo, né, para cumprir esse cronograma, teria que terminar o quê? 10 horas da noite. Sendo que 10 horas da noite, se tu fosse seguir direto, sem pausa nenhuma. Sem pausa para comer, pausa mal para beber água, para poder cumprir as 8 horas. E sem considerar que talvez em uma das matérias daquele dia tu tenha muita dificuldade e não consiga estudar a matéria no tempo que está determinado ali. Vocês conseguem entender onde é que está o problema do cronograma pronto? Desse cronograma que, tipo, é generalizado, que ele vai batendo aí para todo mundo, e aí você quer seguir ele à risca? Dá para entender aí? Faz sentido o que eu estou falando? E aí, ó, se você pegar um cronograma desses, pronto, e ele não bater com a tua realidade, agora continua acompanhando aqui a linha de raciocínio.
tu não vai conseguir estudar com qualidade. Primeiro de tudo. Porque talvez tu até consiga cumprir as metas que tá ali no cronograma, mas tua mente, para poder cumprir ali todas as metas, para poder sentir que tá ali produzindo, ela vai fazer tudo, mas sabe aquele negócio? Eu consigo fazer tudo, mas faço tudo mal feito? Pois é, vai bater nisso daqui. Vai acabar fazer mal feito só para cumprir meta. E aí vai entrando ó, numa escadinha. Tu faz tudo mal feito, ou então não faz as coisas, não faz tudo, né? Começa a gerar um sentimento de culpa e incapacidade. Vocês sentem isso daí quando não bate a meta do cronograma ou da semana? Não dá esse sentimentozinho de culpa, o sentimento de incapacidade? Vai gerar frustração, tá? A gente não fica frustrado quando não bate a meta? Bota ali, fica ali aquele sentimento de frustração e, consequentemente, você vai ficar o quê? Desmotivado. Você vai ficar ali totalmente para baixo. Vai se sentir ali um zero à esquerda. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. A Evelyn falou, ele gera uma senhora frustração. A Júlia falou, já tentei fazer isso. É querer se colocar na realidade do Criador. É exatamente isso, Josiane. Querer colocar na realidade do Criador, que pode ser totalmente diferente da sua, né? A Evelyn diz que sente um lixo. Olha aí, tá vendo? A Luana diz que sim, sim demais. Então, gente, é isso. Por isso que eu digo, o cronograma perfeito não existe. Ah, Sui, tu tá proibindo a gente de usar cronograma pelo amor de tudo que existe. Não tô proibindo vocês de usar cronograma. Eu estou dizendo que não existe um cronograma perfeito. E que se você tiver a maturidade de pegar um cronograma pronto e adequar à sua realidade, ajustando a sua realidade, beleza, tá ótimo se for assim. Beleza? Vamos passar aqui para o próximo. E aí vem o ponto, né, do montando o cronograma semanal. Eu mandei para vocês um bloquinho não, uma folha, né, de um cronograma semanal. E aí disponibilizei para vocês essa folhinha para vocês aplicarem uma técnica chamada técnica time blocking. O que consiste essa técnica? Era uma técnica que, para ser sincera para vocês, eu já usava, mas eu não sabia do nome dela. E aí, eu pesquisando, estudando e tal, eu descobri que esse é o nome dela, que é a técnica time blocking. Ela consiste em dividir os dias e as atividades do dia em blocos de tempo de 30 minutos ou 1 hora. Aí, nesse cronograma que eu mandei para vocês, ele está dividido em 1 hora. E aí, se vocês quiserem, talvez, criar um para vocês que seja de 30 em 30 minutos, aí fica a critério de vocês, tá? Como preencher esse cronograma semanal? Como montar essa técnica time blocking? Você vai começar colocando seus compromissos fixos, tá? Tem gente que faz salinha, tem gente que estuda, tem gente que trabalha, tem gente que faz cursinho. Então, você anota ali no cronograma os seus compromissos fixos primeiro. Sempre fixa essa parte de, o que eu tenho toda quarta-feira? Eu tenho uma salinha de redação toda quarta-feira. Então, você vai, coloca lá a sua salinha de redação no horário lá, bonitinho. E depois você vai encaixando as disciplinas para estudo. Lembrando que o estudo que você tem em cursinho, assistindo aula, é tá? Em cursinho ou na escola. E o estudo individual, que é o estudo que você estuda em casa, numa cabine, ou sei lá, no cursinho, sem ser a aula, é outro estudo, tá? Então, sempre divide isso, porque a aula é diferente de você pegar e estudar individual, fazer seu estudo individual, beleza? Então, assim, depois que você fixar os seus compromissos fixos, né, colocar ali as suas aulas, colocar as suas salinhas, o seu trabalho, alguma coisa assim, coloca também os tempos de lazer, atividade física, hobby, tá? Inclui aí também, tem que estar nesse cronograma semanal, nessa técnicazinha aí do time blocking. Inclusive, gente, essa técnica, ela é famosa por ser usada por ninguém menos que Elon Musk, quase não sabe o nome do cara, e o Bill Gates. Os dois são conhecidos por usar essa técnica, tá? A técnica time blocking. E aí, eu estava até lendo um artigo
que eles alegam, e realmente é o que acontece, essa técnica time blocking, ela facilita você visualizar as atividades que você tem que fazer e até mesmo cronometrar, de certa forma, quanto tempo é necessário para cada coisa, entendeu? Então, assim, é uma técnica muito interessante, é uma forma muito prática de você organizar seu dia. Vocês podem até pegar, a partir do planejamento invertido lá que vocês fizeram, jogar para esse cronograma semanal. E assim, vou dar um mega spoiler aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo esse cronograma semanal aí que eu coloquei e que eu enviei para vocês? Vocês gostaram? Acharam bonito? Me falem aí no chat. Fernanda disse que sim. Gostaram, né? Um segredo aqui. Segredo, nem segredo, né? Que vai ficar gravado e os outros vão ver. Eu vou estar lançando para vocês um planner de estudos. Vocês acreditam nisso? Um planner de estudos, todo personalizado, bonitinho, com tudo aqui para vocês. Estou dando o caminho para vocês aplicarem nesse planner que vai ser lançado. Estou lançando aqui o spoiler. No final, eu mostro para vocês como é que vai ser, beleza? Por isso, fiquem aí até o final, tá? Para poder ver aí bonitinho. Mano, ela faz tudo pelos vestibulares. Né, gente? Vocês são meus amores. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Foco aqui Vamos primeiro aprender a se planejar para usar o planner, né? Mas já estou soltando aqui o spoiler, que é para vocês não fugirem antes da hora, que lá no final eu vou mostrar para vocês como ele é. Bora ver aqui. Ok, aqui na parte de montar o cronograma, tem alguma dúvida? Tudo ok, gente? Beleza. Vamos lá para o próximo tópico. Organizando as disciplinas. Nessa hora, que depois que você planejar ali o seu cronograma semanal, anotar seus compromissos fixos e tal, o que a gente vai fazer? Vai distribuir as disciplinas que a gente tem que estudar no cronograma. Lembrando que eu sempre indico, né, para quem eu converso, assim, anota num papel todas as disciplinas que você tem que estudar para o vestibular, ou para concurso, ou para alguma coisa assim. Coloca ali num papelzinho para não esquecer de incluir nenhuma, tá? E aí distribui essas disciplinas lá no cronograma semanal, nos espaços que vocês têm livre. Vocês vão ver ali que tem uns bloquinhos e tal, que vai ficar livre de tempo, e aí vocês vão distribuir, organizar a distribuição dessas disciplinas. Pensei, de verdade, eu pensei seriamente em fazer umas sugestões, né, de organizar de como organizar o cronograma e deixar uns cronogramas semanais prontos. Só que isso daí ia fugir totalmente do que eu defendo, que é vocês terem a autonomia de fazerem um planejamento e um cronograma real para vocês. Até porque eu não posso determinar quantas matérias vocês vão estudar por dia, quais matérias, porque isso vai de realidade em realidade. Por exemplo, o que você vai ter que levar em conta para poder montar seu cronograma ali semanal de estudos? Em relação às disciplinas, né, de estudos, a dificuldade da disciplina. Se você tem dificuldade maior, por exemplo, aqui, esse é o exemplo que eu gosto de usar. Matemática. Tem gente que tem muita dificuldade em matemática. E, tipo, não é a matemática mais complexa, é a matemática básica. Então, quem tem dificuldade em matemática básica, provavelmente essa pessoa ela vai ter que estudar matemática básica todos os dias. Nem que seja tipo uns 30 minutinhos. Inclusive, é a dica que eu dou. Se você tem muita dificuldade de estudar, de entender matemática, de aprender matemática, e o teu problema está na matemática básica, e estuda matemática todos os dias, nem que sejam uns 30 a 40 minutos. Então, tu imagina só, não ia ter sentido eu montar esses cronogramas para vocês, sendo que as realidades são distintas. Então, eu prefiro ensinar vocês a montarem, para vocês terem essa autonomia de montarem sozinhos. Então, o que vocês vão levar em conta? A dificuldade,
o peso e a relevância no vestibular. Tem aquelas matérias que elas têm um peso maior, então certamente você vai ter que colocar ela mais de uma vez na semana. A quantidade de conteúdo a ser estudado da disciplina. Por quê? Um exemplo. Eu acho que a maioria aqui quer medicina, né? Eu estou aqui tomando por alto que a maioria de vocês quer medicina e eu estou palestrando como se fosse para vestibulandos de medicina, né? Que é com certeza o curso mais concorrido. Geralmente, a pessoa que está tentando medicina, ela tem muita facilidade com as biológicas. Biologia, química, um ou outro que difere, né? Que não gosta tanto de química. E aí, biologia é uma matéria que geralmente quem quer medicina gosta muito, gosta de estudar, e aí acaba colocando muitas vezes no cronograma, por ter facilidade, por gostar e tal. E aí a gente tem que pesar, né? Às vezes, nem sempre você vai ter muita dificuldade, mas a gente tem que considerar que biologia é uma matéria que tem um peso muito grande para a gente, principalmente para quem vai fazer o EA, né? Tem peso dobrado ali na específica. E também na prova de ciência da natureza do Enem. E também é uma matéria que tem muito conteúdo para ser estudado. Vocês sabem que eu acho que biologia e talvez o que? Geografia, acho que geografia eu sei que é a que tem o maior conteúdo programático. São matérias que têm um conteúdo programático muito denso. Então, assim, nem sempre tu estudar só uma vez por semana vai dar conta para tu bater tuas metas ou bater os assuntos. Faz sentido? Então, assim, tem que considerar esses 3 tópicos, tem que considerar a dificuldade, o peso, a relevância no vestibular e a quantidade de conteúdos a serem estudados da disciplina. Isso eu falo porque você vai ter que distribuir lá as disciplinas no cronograma semanal, e aí vai ter disciplinas que elas vão ter que aparecer mais de uma vez no teu cronograma semanal. Geralmente, as disciplinas que aparecem mais de uma vez, né? História, geografia, matemática, física, química e biologia. Eu acho que essas 6 são as que dá para aparecer mais de uma vez no cronograma. Algumas você estuda 3 vezes na semana, outras 2, e aí aquelas matérias que elas são assim, que são as matérias que são deixadas mais de lado, né? Que é tipo literatura, filosofia, sociologia, elas dão para estudar só uma vez por semana. Tirar ali só um horário, um tempo para estudar. Gente, o cronograma semanal, ele vai funcionar basicamente como se fosse um horário de escola. Vocês lembram lá do horáriozinho bonitinho de escola que tinha? Então, o cronograma semanal, ele vai funcionar basicamente como um horário de escola. E aí eu coloquei uma observação, né, que o cronograma ele pode mudar conforme o decorrer do ano. Por quê? As suas dificuldades, elas podem mudar no decorrer do ano. Assim como o teu tempo, tu não sabe se agora no começo do ano tu não tá fazendo nenhuma salinha, mas aí lá no meio do ano, no final do ano, tu resolve fazer uma salinha, e aí, como é que fica? Vai ter que mudar o cronograma. Então, assim, passou um tempo e você viu a necessidade de alterar seu cronograma porque não tá mais real com a sua rotina, faz a alteração, tá, gente? Eu, inclusive, acho que ano passado eu mudei meu cronograma umas 4 vezes porque eu geralmente começo bem leve, né, de 2 matérias por dia, por aí, e aí vou aumentando, então sempre vai mudando o cronograma, isso aí é de praxe, assim, para quem estuda mais tempo, ele vai mudando de acordo com a tua realidade. Certinho aí? Deixa eu ver aqui o chat. Sui, quantas matérias no dia você acha que é viável estudar? Yasmin, eu digo que depende. Depende da tua realidade. E aí, no próximo slide, a gente vai ver algumas sugestões, aí eu falo mais sobre isso de quantas matérias por dia, tá? A Evelyn falou que já mudou umas 2 vezes, o meu bagunçado. A gente vai mudando. Mas assim, tá? Quando eu digo de mudar, não é tipo mudar toda semana, gente. Pera lá, vai com calma. Você tem que passar por um processo de adaptação, não é mudar toda a vida que estiver difícil. Porque aí, né, se for mudar toda a vida que estiver difícil, aí você tá querendo moleza, tá querendo o caminho mais fácil. E pra cá, pra gente, não tem caminho mais fácil. O caminho mais fácil, ele não vai levar a gente para aprovação, infelizmente. Existem caminhos que eles são menos dolorosos, mas o caminho mais fácil nem sempre é o mais adequado.
Sugestões. Eu sei que aqui a gente tem várias realidades. Aí me digam aí no chat. Tem gente que trabalha em um turno, ou então estuda, está no ensino médio e estuda? Sim, a Marina disse ali que sim, a Ana disse que estuda. A Evelyn disse que estuda. Tem gente também que está na faculdade, né? Isso, é verdade. Nem formada e desempregada, tô no ensino médio. Certo, beleza, gente. Então, eu trouxe algumas sugestões, tá, para vocês aí. Como eu disse, sugestões. Não é obrigado ninguém seguir o que eu estou falando aqui, mas são algumas sugestões que podem facilitar a vida de vocês. Para quem só estuda o dia inteiro, o que eu aconselho, né? Estuda de 3 a 4 disciplinas por dia, de segunda a sexta. E usa o sábado para simulados, correção de erros, atividades pendentes. Tem gente que gosta de estudar no domingo, pode estudar no domingo, mas eu sempre aconselho. Tira tempo de descanso. Su, eu gosto de estudar todo dia. Tudo bem, estuda todo dia. Mas coloca ali o tempo de descanso, tá? Tira pelo menos um descanso todo dia. Quem estuda para o vestibular nos 2 turnos tende, às vezes, a procrastinar mais, tá? Principalmente porque vê muito tempo livre e acaba procrastinando muito mais tempo, né? E aí, você tem que ter muito cuidado na sua rotina para quem tem o dia inteiro livre. Livre entre aspas, né? Principalmente para você conseguir se planejar direitinho. E para quem tem mais tempo livre, não pode deixar de lado uma atividade física, tá? Que é muito importante. Vocês não podem deixar de lado o descanso, o hobby, nem nada disso. Da mesma forma que os outros também não podem deixar. Só que aí vai ter que driblar mais ali um pouquinho o horário para poder conseguir dar conta de tudo, né? Mas não é impossível. Para quem estuda ou trabalha em um dos turnos, Sui, eu estou na escola de manhã, ou então eu trabalho de manhã. Estuda de 2 a 3 disciplinas no contraturno, tá? Se você trabalha ou estuda de manhã, usa a tarde para o estudo do vestibular. Se você trabalha ou estuda de tarde, usa amanhã para estudo do vestibular. E aí aqui fica um puxãozinho de orelha para quem estuda pela tarde. Geralmente, quem estuda de tarde gosta de acordar tarde. E aí, gente, não dá certo, não. Se você. Eu já estudei de tarde, eu sei que a rotina é essa, porque eu era desse jeito. Eu gostava de. Eu estudava de tarde, apesar de não gostar. E queria acordar tarde, então, tipo, perdia o dia todinho. Então, assim, se você estuda de tarde, você tem que criar uma rotina de acordar cedo e estudar pela manhã. Beleza? Quem está na escola usa o contraturno para ver o que foi visto na aula. Vocês têm o horário tudo bonitinho lá do horário de aula de vocês. Já usa esse horário de aula como base para vocês estudarem no contraturno. Beleza? E aí, esse pessoal pode usar o sábado ou domingo para simulados, correções, fazer atividades pendentes, essas coisas. Quem tem o tempo mais limitado, ele vai ter que usar o final de semana. Vai ser mais difícil deixar o final de semana livre, certo? Então, assim, usar e administrar o tempo com sabedoria. E, assim, quem quer que seja que esteja começando uma rotina de estudos agora, né, começando assim bem recente, provavelmente não vai conseguir dar conta de estudar 3, 4, 5 disciplinas por dia. Porque está começando agora, então é que nem academia, gente. Estudar é que nem academia. Você não vai conseguir passar o dia inteiro estudando se você veio de umas férias aí de um mês sem nem pegar no livro. Então, assim, começa aos poucos. Começa com uma matéria, 2 matérias, aí vai aumentando para 3, vai aumentando para 4. E assim, sempre volta aos fundamentos. Se não está dando certo, se 3 matérias está pesado, volta para 2, e aí, quando conseguir ali reforçar as 2 matérias, dar conta das 2, vai para as 3 de novo, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Eu faço faculdade, a gente falou, estudo vestibular, trabalho e estudo, complicado.
Gente, sim, o João falou, meter matérias 6 da manhã, segundo turno, 15 horas, porque a amazonense almoça e dorme. Inclusive, gente, tem estudo científico que afirma que a sonequinha da tarde é muito bom, muito boa, na verdade. Só que assim, não é aquela soneca de 1 hora. É um soninho de 20 minutos, 25 minutos. Ele é ótimo para dar ali um descanso para a mente e até mesmo trabalhar ali para tu ter mais foco e concentração quando acordar. Mas passou disso, ele pode ser prejudicial, porque você acaba acordando muito letárgico, sabe aquela leseira assim, quando tá acordando? Pois é, passou desses 20 minutos, já não é mais tão aconselhável. Eu estudava de manhã, faculdade, trabalhava de tarde, estudava para o veste de noite e só às vezes conseguia 2 matérias. É de realidade para realidade, tá? Tem gente que vai conseguir uma matéria, duas, tem gente que vai conseguir três, então, assim, é ajustar de acordo com a sua realidade. E a Evelyn falou: ninguém é uma máquina, sim, exatamente, ninguém é máquina aqui. Então, vão com calma, vão no tempo de vocês e vai ajustando. Quando você começa a estudar da maneira correta, começa, tipo, a realmente aprender como estudar e respeita o seu tempo, as pausas, o descanso, você vai ver que aos poucos você vai aumentando o seu rendimento, tá? E é muito melhor você estudar 2 matérias com qualidade do que estudar 3 de má forma. A gente vai até falar disso. O João perguntou: a gente pode meter ciclo? Como assim ciclo, João? O Celso falou: CR7 é uma máquina, então serei. CR7 é um doido. Não, tá bom, não vou falar esse comentário aqui. Ok, aqui, gente, nessa parte das sugestões, ainda tem mais uma sugestão que é para quem estuda e trabalha em tempo integral, tá? Para quem estuda ou trabalha em tempo integral, estudar 1 ou 2 disciplinas pela noite. No máximo, assim, eu acho que não vai conseguir passar disso. Não abrir mão do sono, gente, isso aqui é muito importante, tá? Muito, muito importante. Eu sei que é tentador, eu sei que você tem um propósito muito grande, eu sei que você tem um objetivo muito grande, mas não vale a pena. Não vale a pena você abrir mão da sua saúde, do seu sono, para poder estudar, porque tu vai acabar jogando tudo fora. Porque no sono ali a gente recupera, né, as memórias, recupera um monte de coisa e tal. Então, assim, não vale a pena. Se tu deixa de dormir, tu fica mais estressado, tu fica sem foco, fica sem concentração. Então, assim, não vale a pena. Não perde teu sono por isso. É a tua saúde que está em jogo, e aí vai te dar só mais dor de cabeça. Usar o final de semana para compensar, mas sem excessos, tá? Nada de tipo, estourar o final de semana estudando, até porque quem estuda e trabalha em tempo integral tem uma rotina mais puxada e ela vai, de certa forma, estar mais cansada. Então, assim, chegou do trabalho ou da escola de tempo integral, descansa um pouquinho, come, toma um banho e vai lá para os estudos. Verificar a real necessidade de manter o estudo e trabalho em tempo integral. Outro dia, uma seguidora veio conversar comigo e tal, que estava em uma escola integral e que queria estudar para o vestibular, e a escola dela não tinha foco nenhum para vestibular. Aí eu peguei e conversei com ela. Eu disse assim: olha, você tem que verificar a real necessidade de você continuar numa escola em tempo integral, já que teu foco não é esse e tua escola não está te ajudando nisso. Às vezes, gente, a gente se submete a algumas coisas, por exemplo, a um trabalho, ou a um período de tempo integral de estudo, que só para provar algo para alguém ou para a gente, não sei, mas que realmente não é necessário. Não confundam, tá? Eu não estou dizendo que você não deve deixar de trabalhar nem nada. É só você verificar se existe realmente a necessidade. É tipo assim, Sui, eu realmente preciso estudar o tempo integral inteiro, porque sou eu que banco tudo, sou eu que tenho uma casa, uma filha para criar, eu tenho, sei lá, que manter a minha casa, manter minha família, uma coisa assim, certo? Porque quando a gente fala de, por exemplo, quem quer medicina, né, que é o curso mais concorrido, precisa de mais tempo, certo? Precisa. E aí, assim, sem dúvidas, a pessoa que ela possui mais tempo disponível, ela é uma pessoa que tem privilégios, ela é privilegiada. E ela pode sim ter mais chances de entrar do que alguém que tem menos tempo de estudar. Certo? Estou lidando com realidade aqui, gente. Realidade. Não vamos também fantasiar muito as coisas. Realidade.
ela tem sim mais privilégios, a pessoa que tem mais tempo, e ela tem sim mais chances de entrar do que uma pessoa que tem menos tempo para estudar. Mas isso não é motivo para que você desista do seu objetivo ou use como desculpa para não fazer o seu melhor. Lembra lá o que eu falei? Faça lá no início da palestra, faça o seu melhor com o que você tem agora, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. É o mesmo caso aqui. Ah, Sui, eu realmente não tenho tempo, mas eu tenho um pouco de tempo para estudar. Vai ser cansativo, vai ser ruim, às vezes, vai querer desistir muitas vezes, vai, mas você tem que ter muito firme o que você quer. A gente não está num caminho certo, ou num caminho fácil. Eu sei, a gente não vai entrar no mérito aqui das desigualdades, de que a gente sabe que existe, mas assim, vai fazer. Eu quero que vocês sejam muito racionais aqui comigo. Vai fazer diferença existir a desigualdade e tu continuar do mesmo jeito? A desigualdade existe. Infelizmente, ela existe. Mas e aí, tu vai esperar essa desigualdade parar de existir para tocar a tua vida? Porque, assim, imaginem só, quanto tempo faz que a gente vive num Brasil desigual? Seja de educação, seja de tantos outros fatores. Há muito tempo, gente. Há muito, muito tempo. Então, eu sei que tem gente aqui que, se vocês estão aqui, vocês têm acesso à internet, vocês têm um celular ou um computador, não sei. Então, assim, vocês têm o básico para poder conseguir fazer o básico nesse momento, com o que vocês têm. Faz sentido? É dolorosinho, mas eu tô pergunto assim para vocês, faz sentido isso? Não dá para esperar, não dá para esperar. Se você tem um objetivo muito grande, se você quer ali sua aprovação, você tem que correr atrás. Eu não posso esperar minha vaga cair do céu. Infelizmente não vai acontecer. Tudo certo aí, ainda estão comigo. Ainda tem muita coisa, gente. Vai dar 8 horas já, ainda tem muita coisa ainda pra gente falar. Vocês estão bem? Tudo certo? Beleza. Vocês ficaram calados agora. É isso mesmo, Fernanda. É um esforço grande, mas vai valer a pena. Vale muito a pena. Beleza, vamos lá. Quantidade é diferente de qualidade. Vivo falando, a gente está refletindo, a Evelyn está falando. Vai ter muita reflexão aqui. Quantidade versus qualidade. Isso daqui eu bato na tecla há muito tempo. Quem também já me segue aí sabe que eu sempre falo disso. E eu acho que até vocês mesmos já sabem disso, que quando a gente fala de estudo, a gente fala de qualidade. Não adianta você estudar 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia se você não estuda com qualidade, tá? E muito menos se você estuda todo esse tempo e não tem um tempo para cuidar da tua saúde. Porque, gente, não dá. A vida ela é muito curta para a gente perder a nossa saúde em um único estágio dela. Vocês entendem? Que a gente está vivendo aqui não só para o vestibular, a gente tem muito mais a viver. O vestibular ele é só uma fase. O vestibular, o concurso, ele é só uma fase. Então, assim, não troquem a saúde de vocês, que é eterna assim, né? Que vai levar pelo resto da vida, por uma fase da vida de vocês, tá? Então, assim, o estudo é qualidade. Prezem pela qualidade. É muito mais jogo você tirar 1 hora para estudar com foco total, tendo qualidade, tirando as distrações, deixando o celular ali de lado, do que você estudar por 3 horas, dando uma pausa assim, para ficar vendo o celular, dando uma pausa ali, para poder ficar olhando para o nada. Então, assim, o estudo, a gente considera ele que tem que ser de qualidade, tá? A quantidade não quer dizer nada. Entenda, não é nem um pouco justo com você mesmo querer se comparar com alguém que tem uma realidade totalmente distinta. E aí a gente entra naquele mérito de que a pessoa que estuda ou trabalha o dia inteiro, em tempo integral, quer se comparar com uma pessoa que tem o dia inteiro para estudar para o vestibular. Vocês entendem que não é justo fazer essa comparação? Faz sentido fazer uma comparação dessa?
de uma pessoa que estuda tem o tempo inteiro, o dia inteiro para estudar para o vestibular, com uma pessoa que só tem, sei lá, 2 horas por dia? Fale aí comigo no chat. Tocou na ferida agora. É isso, faz sentido? Não é que não tem, assim, lógica a gente querer fazer essa comparação? A comparação, gente, ela não é ruim, tá? Ela não é de todo um elemento ruim, mas vocês precisam aprender a se comparar, tá? Você tem que fazer comparações que te ajudem a evoluir e não te deixem para baixo. Mas também assim, né, gente? Não vamos também. Lembra lá da palestra da Karine, para quem assistiu no primeiro dia, para você não se colocar também no papel de vítima, ser o protagonista da sua vida? Não adianta também querer só ficar chorando lamúrias, reclamando, reclamando, reclamando e não fazer nada para mudar. Então, assim, não vai adiantar você ficar reclamando que não tem tempo. Se você, sei lá, tu tem só 2 horas para estudar, aí 1 hora do que tu tem para estudar, tu fica reclamando que não consegue estudar porque tem pouco tempo para estudar. Ah, gente, vamos lá, né? Sejam ali racionais, sejam focados no objetivo de vocês. Então, reclama menos e age mais, beleza? Vou beber uma água aqui, vocês estão comigo? Verdade sendo dita. É, gente, doeu, mas é assim mesmo. Ainda vai doer mais um pouquinho ainda, tá só começando, tá na metade. Eu acho que tá na metade, né? Estão bem? Estão comigo? Não desistam. Sejam fortes. Vamos lá. Tópico importante agora, planejamento semanal. Vocês já ficam assim quando fala de planejamento semanal, né? Querendo morrer já, querendo desmaiar, querendo sumir. Mas vamos lá. Pesquisas da SUI, crianças fofas desesperadas. Gente, eu tava comentando com meu irmão esses dias, que eu pesquisando os memes para colocar aqui no slide, porque eu adoro colocar meme nos slides. Aí ele pensando, vixe, o histórico da SUI deve ser só meme do Faustão, meme da menina chorando, meme de não sei o quê. O histórico só meme, assim, do Google. Né? Histórico, imagine se as pessoas pegassem o histórico aí de vocês para ver o tipo de coisa que pesquisa. Hoje de manhã eu estava me perguntando aqui por que nosso cotovelo fica ressecado. Eu ia pesquisar no Google, até esqueci de pesquisar. É assim, é umas loucuras. E é isso. Tá tudo bem. Vamos lá, gente. Como usar o planner semanal? Nesse ponto aqui, prestem bastante atenção, tá? Primeiro de tudo, busca fazer o teu planejamento semanal no início da semana, tá? Ou no domingo, ou na segunda, ou então no dia anterior. Se planeja sempre um dia antes do dia seguinte, né, que você vai estudar. Por quê? Para evitar trabalho e para já adiantar tuas coisas, né? Deixar tudo planejado. Não vai ser um planejamento se tu deixar para fazer na hora que for começar a estudar. Faz sentido? Não adianta a gente querer planejar na hora que vai começar, porque às vezes nem começa pensando que no tanto de coisa que tem para planejar. Beleza? Segundo ponto, estabeleça uma meta para a semana, além das diárias. A gente tem ali as metas diárias, mas é sempre legal você planejar as metas da semana. Uma meta para a semana. E assim, gente, nada de colocar como meta da semana cumprir todas as metas. Não me venham com essa loucura, tá? De cumprir todas as metas como meta semanal. Não faz sentido isso daqui, colocar como meta cumprir todas as metas semanais. Porque como é que você vai colocar como meta cumprir todas as metas se tu não sabe se tu pode ter imprevisto, né? Pode ter imprevisto, pode ficar doente, pode ir. Gente, lá no início eu falei, não existe cronograma perfeito. Vai ter imprevisto sim, tá? Exemplos de metas para a semana. Usar o planner todos os dias. O que mais? Fazer uma leitura diária todo dia. Fazer 10 exercícios por dia de alguma matéria específica. Fazer exercício físico todos os dias da semana. Isso são alguns exemplos, né, de metas da semana que vocês podem colocar.
Gratidão, orgulho e monitoramento de emoções. Gente, isso daqui é tão importante, mas é tão desprezado. Eu acho que pelo fato de as pessoas começarem a associar muito essa questão de gratidão com o papo de coaching, né? As pessoas acabaram desprezando isso. Só que assim, vocês não têm noção do quanto isso daqui é importante. Parece besta, parece coisa assim, mas assim, estudos apontam que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que praticam mais a gratidão, certo? Então, assim, coloca lá todo dia no teu planner ou no caderninho o seu motivo de gratidão e orgulho. O vestibulando tem um mal que é sempre foca nas coisas ruins, né? A gente sempre quer focar no que deu errado, no que não deu certo, numa meta que deixou de cumprir. E aí a gente acaba esquecendo de cultivar um pouquinho esse sentimento de orgulho próprio, de dizer assim, poxa, apesar de eu não ter cumprido todas as metas, eu consegui aqui fazer a lista de física de 10 questões. Tenho orgulho disso. Então, anotem também um sentimentozinho ali de orgulho, tá? E monitoramento de emoções. Por quê? Monitoramento de emoções, às vezes, você se culpa por não ter cumprido todas as metas do seu planejamento, só que aí tu vai parar para refletir, e no dia que tu não cumpriu todas as metas, foi um dia que, sei lá, tu estava muito mal emocionalmente, você não estava bem mentalmente, estava com preocupação em casa, estava com alguma coisa assim, preocupado e tal, algum problema, e aí acabou se frustrando e não conseguindo cumprir tudo. Então, assim, é bom ter esse monitoramento de emoções. Ah, Sui, eu tenho que ter um diário. Olha, se você acha necessário, eu confesso para vocês que eu acho ótimo. Eu acho muito legal a ideia de ter um diário. Inclusive, é recomendado por alguns psicólogos e estudiosos ter um diário, né? Ajuda nesse negócio de autoconhecimento, que inclusive foi o tema da palestra de ontem, né? Ter essa questão do autoconhecimento, de conhecer suas emoções e entender que nem sempre um dia que não fez tu bater todas as metas foi porque você não é capaz. Às vezes é só porque tu não tá num dia bom. Mulheres, principalmente, às vezes, quando a gente está na semana ali da TPM, é horrível. A gente, às vezes, não tem o mesmo rendimento, sabe? Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu comecei a prestar mais atenção, assim, no meu dia a dia, e aí, na semana que eu tô, assim, de TPM, é uma semana péssima para mim de estudos. Eu não tenho foco, eu fico extremamente irritada, eu fico chateada. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo no meu corpo, que ali está acontecendo na minha mente, que decorre de outros fatores e que eu não vou usar, eu não vou me culpar extremamente por não cumprir meu cronograma, entendeu? Eu vou diminuir ali a autocobrança. Faz sentido? Vocês estão aí comigo ainda? Beleza. Então, ó, gratidão, orgulho e monitoramento de emoções. Legenda para as metas. Quando eu falo assim de legenda para as metas, é usar, sei lá, por exemplo, pode ser, eu uso 3 cores normalmente, né? Uma para marcar as metas que eu já cumpri, uma para marcar as metas que eu adiei, e uma cozinha para marcar as metas que eu não cumpri, que são aquelas que, tipo, eu não cumpri e nem vou cumprir na semana, certo? Que aí foi realmente cancelado. Então, usa essa legenda para as metas, ela é bacana, assim, para você colocar no seu planner. Fica até bonito de ver depois, tá? Essa sensaçãozinha de cumprir uma meta e ir lá marcar com marca-texto lá de verdinho que deu certo, é legal essa sensação, até mesmo para o cérebro da gente é bacana. E ela serve também como uma recompensa, às vezes é recompensante você pegar e marcar ali que deu certo. Legenda para as metas, ok? Ajuste sempre com base no dia anterior ou na semana anterior. Eu sempre recomendo usar o planner, né, impresso, porque ele te permite essa visão de comparação, né? Usa o planner semanal impresso para poder você comparar ali com uma semana com a outra. E aí tu vai começar a perceber que tem dias que tu rende mais, tem dias que tu rende menos, talvez tenha um dia específico na semana que seja assim teu pico de produtividade assim. Eu não sei vocês, mas funciono assim, na verdade, né? Eu percebi com esse planejamento semanal que eu funciono basicamente assim, de segunda a quarta eu sou super produtiva, principalmente na segunda e na terça.
Aí, de quinta para sexta, assim, minha produtividade ela começa a baixar um pouquinho, porque a gente vai ficando mais cansado e tal. Então, eu comecei a ajustar o meu planejamento para essa minha realidade, de que de segunda a quarta eu tenho um pico de produtividade e quinta e sexta a minha produtividade ela é um pouco menor. Então, eu usando esse comparativo, eu consigo fazer um planejamento mais realista. Faz sentido? Essa ideia de ter esse monitoramento para poder fazer um planejamento realista? A Yasmin, meu Deus, foi exatamente assim. Chega quinta-feira, eu já não faço mais nada. Mas é porque a gente vai ficando mais cansado. Então, tipo, você tem que ajustar para a realidade, né? E aí, como estabelecer metas, né? As metas elas precisam ser específicas e reais. Existe uma técnica de metas chamada SMART, que é aí tem para cada palavrazinha tem cada letra da palavra SMART tem o significado, né? Que são para ser metas específicas, atingíveis, enfim, tem todo um negocinho bonitinho, mas eu não coloquei aqui porque eu achei muito complexo e eu acho que basicamente diz o que eu quero trazer para vocês, que é que as metas precisam ser específicas e reais. Como é que eu faço metas específicas e reais? Aí eu coloquei um exemplo aqui. Estudar matemática, o errado, né? Tu só anotou lá, estudar matemática. Ou então tu só anotou, ver 2 aulas de matemática mais 35 questões em 1 hora. Me diz uma coisa, tu consegue ver 2 aulas de matemática e resolver 35 questões em 1 hora? Quem consegue essa proeza? Se tiver alguém que consiga, eu vou bater palma. Que assistir 2 aulas de matemática e resolver 35 questões em 1 hora, não dá, né? Tá vendo que isso não é realista? Acho que nem Einstein, gente. Ela, né? Acho que nem Einstein. Então, assim, sua meta, ela precisa ser específica e precisa ser real. Eu vou estudar de 14 às 15, vou estudar matemática, especifica o assunto, tá? Especifica o assunto. Probabilidade, o quê? Uma lista de 15 questões. Principalmente questões, gente. Especifiquem o número de questões que vocês vão fazer, sempre. E sempre com antecedência, tá? É bacana vocês sempre antecederem isso, essa questão de estabelecer o número de questões. Eu acho interessante. Se der para fazer mais, faz mais. Mas aí bate ali no martelo em um número que eu acho bacana. Sui, por onde que eu começo a cumprir minhas metas? Tenho que fazer na ordem que está no planejamento? Não. Você não é obrigado a fazer na ordem que está lá o seu planejamento das suas metas. Às vezes a gente está muito sem vontade mesmo de estudar, e aí a gente acaba procrastinando uma coisa assim, e a gente fica, não estou afim de começar por essa matéria que está no meu cronograma. Então começa ali pela matéria que tu quer começar, tá bom? Não tem uma ordem aqui específica para você começar. Comece pela que te dá vontade. Só que cuidado, porque você também não pode cair na procrastinação tipo assim, na autossabotagem, né? Vou usar um exemplo meu. Eu tive uma época que eu procrastinava muito redação. Nunca gostei muito de escrever redação, não sou fã. E aí, assim, procrastinava a redação, colocava ela para o final do dia e aí acabava não fazendo. Aí sempre usava a desculpa de, não deu tempo de fazer, de bater a meta da redação, porque ela era a última e não consegui fazer. Então, não adianta também ficar procrastinando, deixar ali a atividade que tu menos gosta por último e aí acabar não fazendo. Não caia nessa autossabotagem, beleza? Facilite sua rotina. Gente, no final do dia, assim, eu sempre aconselho, né? Já deixa pronto para o próximo dia as coisas que você vai precisar, tá? Você tem que facilitar. Não sei se vocês assistiram o vídeo que eu mandei lá sobre as estratégias para evitar a procrastinação. Me respondam aí no chat. Para quem assistiu aí o vídeo, deixa eu ver aqui que mandaram pergunta, né? Quando a meta for incompleta, no caso, o tempo não for o suficiente. Assim, o que eu aconselho? Como a gente trabalha por metas, ou então o tempo não for suficiente,
Sabe ali aquele monitoramento de hábitos que a gente fez lá no início, para saber quanto tempo você leva para fazer cada atividade? Você tem que ajustar de acordo com isso, considerando a realidade. Ah, Sui, não deu tempo. Eu paro na metade? Não aconselho. Conclui ali tua meta. Aquela meta ali em específico, mesmo que tenha passado ali um pouco tempo. Para não quebrar o raciocínio nem nada do tipo. Mas aí já coloca já anota assim do lado, não sei, que talvez tu precise de mais tempo para cumprir ali com uma meta desse tipo que você estabeleceu. Ou então, no caso, se for questão de lista de exercício, aí você determinou um tempo, já fica o alerta que você precisa melhorar a questão do tempo, né, nos exercícios, até porque a gente usa o tempo na prova. Deu para entender aí, Gil, mais ou menos como funciona? Beleza. Facilitando a rotina. Isso aqui é ótimo para você evitar procrastinar, tá? No final dos estudos, já deixa tudo pré-organizado que vai fazer no dia seguinte, para evitar perder tempo e ficar procrastinando. Já imprime o que tiver imprimir de lista, já separa o que tiver de assistir de aula, já deixa tudo prontinho para tu poder no outro dia não ficar procrastinando e já começar os estudos já com tudo. Importante, o cérebro da gente, ele não gosta de tomar decisões. O nosso cérebro, ele não gosta de tomar decisões. Ele tá todo o tempo tomando apesar de que ele tá todo o tempo tomando decisões, e aí ele analisa cada vantagem e desvantagem nas decisões, nas opções, né? E esse processo de tomada de decisão, ele exige um esforço do cérebro, ainda mais quando se trata de algo que te deixa ansioso, ou então que não é tão prazeroso, ou exige muito esforço. Mais aqui para frente, eu vou falar sobre essa questão de como o cérebro ele atua nessa tomada de decisões. Ele sempre vai buscar, vai só pesar ali se o que tu tem para fazer é prazeroso, se exige muito esforço, se tem uma recompensa, essas coisas. Então, assim, já que o cérebro não gosta de tomar essas decisões, evita essa tomada de decisões na hora que tu for estudar. Por isso que você tem que ter esse planejamento prévio, tá? Por isso tem que fazer sempre esse planejamento prévio para evitar que o cérebro tenha que tomar essas decisões e aí tu acabe procrastinando. Tudo certo aqui, gente? A minha área frontal é medrosa. É o córtex pré-frontal, né, Evelyn? Que é a parte que atua aí nessa área. Tudo certo, gente? Estão comigo? A gente vai entrar agora na parte mais importante, tá? Que eu considero aqui da nossa palestra. Eita, que lá vem lapada, é isso daí. Tudo bem, gente? Vocês estão aí? Posso continuar? Me mandem aí no chat alguma dúvida até agora. A gente está entrando já no penúltimo tópico, tá, da nossa palestra, apesar de estar estendendo um pouquinho, mas eu espero que vocês estejam acompanhando aí. Vamos lá, então. Motivação, foco e disciplina. Motivação, importa ou não? Me digam aí no chat. O que vocês acham? A motivação, ela importa ou não na hora de estudar? Ai, gente, que orgulho de vocês! Sério, estou orgulhosa. Importa, gente. Importa demais. Eu não sei vocês, mas e aí vocês compartilhem aí no chat comigo. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu entendo o funcionamento de como funcionam os processos, né, como se dá ali sei lá, a formação do pensamento, o processo biológico e tal, eu consigo entender mais como eu funciono, aplicar isso na minha vida e parece que as coisas vão se destrinchando. Faz sentido, tipo, você entender o processo, entender os conceitos para poder você aplicar na sua vida e fazer mais sentido do que só alguém te falar, ah, isso importa.
Faz sentido aí? Vocês são desse jeito também? Tem que entender o processozinho, os conceitos para poder conseguir botar para frente? Então, vamos lá. Vou falar os fatos, vocês querendo ou não. Afinal, o que é... Opa, passei demais, peraí. Afinal, o que é motivação? Como eu falei para vocês, né? Quando eu comecei a entender minha mente, eu comecei a perceber que o estudo se tornou mais fácil e eu comecei a entender melhor, né? Como que funciona esse processo da motivação, da disciplina, do foco e tudo mais. O que é a motivação? A motivação é um impulso que ela faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos e envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. Ele é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter os comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Por isso, é tão fundamental ter motivação. Porque a motivação está muito ligada, gente, muito ligada à nossa capacidade de manter a disciplina e manter o foco e a constância. Se a gente não tem motivação, a gente não consegue entender a disciplina, o foco e a constância. Mas por quê? É porque eu acho que talvez o que rola, né, na internet, no meio do Study Grants e tudo mais, é que é a ideia de que a motivação ela é força de vontade, mas não, isso é diferente. A motivação ela é algo totalmente biológico. No próximo slide aqui vocês vão entender de onde que vem essa biologia, de onde que vem essa motivação, o que gera, né, ela. Então, assim, não é só ter vontade. A motivação é algo biológico, é algo da nossa fisiologia, é algo que ocorre no nosso cérebro. Então, assim, ele importa, sim. Motivação é você ter um motivo para agir. Sabe, até quando tu pensa ali, tô desmotivada, mas tenho que estudar porque preciso bater as metas. Às vezes tu fala esse negócio assim que tá desmotivada, mas precisa estudar porque precisa bater as metas. E aí, sem tu pensar, tu tá usando uma motivação. E aí vocês vão entender isso daqui mais pra frente. Dopamina, o gerador de motivação. Lembra lá que eu falei que o cérebro não gosta de tomar decisão e que ele avalia todas as possibilidades? Vocês vão entender um pouquinho mais disso daqui. Biologicamente falando, a dopamina é um neurotransmissor que gera motivação. Aqui vem uma parte mais técnicazinha, tá, gente? Mas aí eu trouxe aqui de uma forma mais sintetizada que talvez vocês consigam entender melhor como que funciona isso. Já que temos vários futuros médicos e médicas aqui, né? Biologicamente falando, a dopamina é um neurotransmissor que gera motivação. Ela, além disso, né, modifica as áreas do cérebro que envolvem as emoções, planejamento e execução de atividades. Além da dopamina, né, ser considerado um neurotransmissor, ela é considerada também um neuromodulador, segundo as pessoas os estudiosos, pesquisas e tal. Então, ela atua ali na nossa capacidade de executar atividade, de fazer planejamento, de gerir emoções. E aí, essa dopamina, ela é o que gera a motivação. Ela é nossa recarga ali de motivação. Existiam, né, alguns estudos que confundiam a ideia da dopamina ela ser um gerador de motivação ou ela ser um gerador de prazer. Só que aí já foi refutado alguns desses estudos, né? Já falaram que, na verdade, a dopamina ela é um gerador de motivação e não um gerador de prazer. Como é que funciona? O cérebro, ele agrega um valor para cada tomada de decisão que a gente precisa ter, né? E aí, sempre que ele vai considerar esse valor numa opção, ele verifica o esforço e a recompensa. Ele fica pensando assim, imagina só, né? Eu falei para vocês que ele não gosta de tomar decisões. Agora, imagina uma situação que tu tem 3 opções. Tu tem que estudar para uma prova, tem essa opção, estudar para uma prova, tem a opção de assistir Netflix e tem a opção de comer um bolo de chocolate. Acompanha aí o raciocínio. Se tua prova for amanhã, imagina que você está na escola, na faculdade, alguma coisa. Se tua prova for amanhã, o teu cérebro ele vai sopesar tudo isso. Ah, minha prova é amanhã, então eu tenho que estudar porque minha prova é amanhã. Então vai valer o esforço, porque eu tenho uma prova amanhã e a minha recompensa é o quê? Passar, ser aprovado, alguma coisa. Ele
agregou um valor para essa opção de estudar para a prova. Nesse momento, ele tem mais valor estudar para a prova porque a prova é amanhã. Aí tu tem a opção de estudar para a prova, assistir Netflix e comer um bolo de chocolate. Se por algum acaso tua prova não fosse amanhã, tu não estivesse com fome, e aí tu tivesse de bobeira, assim, o que é mais fácil para o cérebro fazer? Não vai exigir tanto esforço dele assistir Netflix. Então, para onde é que vai o valor aí? Ah, vou assistir Netflix porque é mais prazeroso, é mais recompensador para mim no momento. Então, a recompensa, eu vou ficar feliz, vou rir lá de alguma coisa que eu vou assistir, vou gostar do filme, e não vale tanto esforço. O cérebro, ele às vezes sabota a gente. Ele vai ali na direção do que parece ser mais fácil, do que é mais fácil. Então, ele sempre agrega esse valor, de acordo com a situação, entende? E aí, existe um experimento que ele foi... Eu não lembro agora de que ano que ele é, gente, mas eu assisti um vídeo, depois eu monto depois o vídeo para vocês. É meio longo, mas ele é bem interessante. Que é um experimento do macaco que foi publicado nessa revista aí, The Journal of Neuroscience. Não sei falar não, que eu não sei em inglês. Mas ele é basicamente o seguinte: o cara lá que fez esse experimento, ele treinou o macaco para ficar sentado em uma cadeira e ele deu ao macaco uma mamadeira com suco de laranja. Parece que os macacos, eles gostam de suco de laranja, alguma coisa assim. E aí, esse suco de laranja, ele era a recompensa. E aí, esse macaco, ele foi treinado para, quando acendesse uma luzinha lá, ele ia poder tomar o suco de laranja se caso ele apertasse um botão 10 vezes. Esse apertar o botão 10 vezes é o esforço que ele teria que fazer para obter a recompensa que é o suco de laranja. E aí, o que foi analisado nesse estudo? Que a dopamina ela teve um pico quando o macaco viu a luz acender. Ou seja, quando ele viu a possibilidade da recompensa. Tá dando para entender aí a lógica de como que o cérebro trabalha? De tipo, como que ele agrega o valor e como que ele olha ali para a recompensa, para poder ele ter a motivação, poder liberar a dopamina e poder ele ter a motivação para fazer as coisas? Vocês estão acompanhando? Me falem aí no chat. Beleza. Entendendo essa lógica de que o nosso cérebro ele agrega valor para as coisas que a gente vai fazer e ele pesa ali, né, o esforço e a recompensa, a gente tem também o que os cientistas, né, chamam de motivação. Quero versus tenho que. Algumas pesquisas nelas apontam que a gente tem esses dois tipos de motivação: a motivação quero e a motivação tenho que. A motivação quero, ela é mais emocional, ela é relacionada a algo positivo. Tipo, eu quero passar em medicina porque o meu propósito é esse. Então, tipo, é algo mais voltado para o emocional, para aquele negocinho de dar um quentinho no coração e tudo mais, relacionado a mais positivo. E essa motivação quero, ela, segundo essas pesquisas, né, ela é mais forte. Ela torna até mais fácil alcançar os objetivos de longo prazo. Ela vê no esforço uma recompensa maior. Então, assim, para esse tipo de motivação, eu quero fazer isso, ela tem um valor mais forte, que vai olhar ali para o esforço, mas não vai ser tão, como é que eu posso dizer, tão determinante em ela conseguir fazer ou não o que ela tem de fazer ali, sabe? E essa motivação do tipo quero, ela vem das experiências passadas. Tipo assim, imagina só, você foi para academia há um tempo atrás, e aí você parou de ir para academia. Vou dar um exemplo até que foi um caso meu, né? Eu passei uns 2 anos ou 3 anos treinando direto assim na academia, tava com uma boa, indo direitinho, né? E eu comecei a ver os resultados. Comecei a ver meus músculos saindo, sabe? Aquele negócio assim, tipo, corpo pegando definição e tudo mais. E foi uma experiência boa que eu tive na academia, de ver esses resultados. Então, o teu cérebro, ele pega essa experiência boa que tu teve anteriormente
E aí pensa, poxa, eu vou voltar para academia depois do tempo parada, porque eu vi que naquela época deu resultado e tal, não sei o quê, então eu vou voltar, porque eu tenho certeza que eu vou ter um bom rendimento. Então, essa motivação do quero. E a mesma coisa, gente, pode acontecer com nossos estudos. Porque às vezes a gente tem experiências ruins com os nossos estudos, e aí fica mais difícil de a gente ter essa motivação do quero. Faz sentido? E aí, além disso, né, a gente tem a motivação do tenho que. Essa motivação do tenho que, ela tem uma valência mais negativa, ela já é mais aquele negócio de obrigação, sabe? É aquela matéria chata que a gente tem que estudar, que a gente não gosta, mas tu tem que estudar. Eu tô falando, ó, tem que estudar, porque é a matéria que vai cair no teu vestibular e tu tem que estudar, entendeu? Tem que bater ali a meta para poder ter uma boa nota. Ela é mais fraca e menos significativa. Essa motivação do tem o quê. Mas apesar dela parecer ruim, ela não deixa de ser uma motivação. Entende? E aí que entra aquele negócio de que as pessoas às vezes falam, né? Ah, se eu for esperar a motivação para fazer alguma coisa, eu nunca vou estudar, mas eu tenho que ter disciplina. Tu tá vendo aí a colocação desse tem o quê? A pessoa usa motivação sem nem saber, entendeu? Apesar de ser uma motivação ruim, ela não deixa de ser uma motivação. O teu cérebro tá vendo que tu tem que ter aquele esforço para poder ter uma recompensa lá na frente. A recompensa é o que que é? Uma nota boa, é uma bater a meta do dia, é poder ter um rendimento bom na lista, entendeu? E assim, quando você não tem um hábito ou uma experiência, é difícil o cérebro encontrar um valor para a prática. Só que nesse caso, segundo estudos, né, segundo alguns neurocientistas e tal, eles falam que apesar de você talvez não ter tido experiência, não ter o hábito, vale, né, forçar um pouco a repetição dessa atividade que talvez não seja prazerosa, não tenha uma experiência muito legal, mas mesmo assim forçar o hábito, porque com o tempo você pode começar a enxergar o valor, entendeu? Com o tempo você pode começar a enxergar o valor daquela prática. É a mesma coisa que com planejamento. Às vezes tem muita gente que não gosta de fazer planejamento, que acha chato, não enxerga o valor do planejamento e tal. Só que com o tempo você vai vendo que vai dando um gostinho, entendeu? De ver ali as coisas dando certo, de ver você se planejando de forma mais real. Mas só que vale destacar, né, que essa prática de, vou forçar nem que seja um pouquinho, tem que ser feito com muito cuidado, tá? E sempre visando os aspectos positivos, nunca só mirando ali na parte negativa. Tudo certo aí, gente? O famoso vai sem motivação mesmo, é isso aí. A pessoa pensa que tá sem motivação, mas na verdade ela tem a motivação, ela só não sabe o que que é. É bom que vocês aí já divulgam para os colegas de vocês. Já disse assim, gente, tu tá dizendo que não tem motivação, mas tem sim. É a motivação do tem o quê? Tenho que estudar para passar. Beleza? Tudo certo aí, gente? Estão vivos? Beleza. Você sabe por que estuda? Pelo que estuda? Né? Vale aí a reflexão. Se você não souber a recompensa, você jamais terá motivação para realizar o esforço. Tá fazendo sentido essa frase aí com tudo que vocês viram até agora? Se a gente não sabe a recompensa, a gente não tem a motivação. Por quê? Porque a dopamina lá é liberada quando a gente enxerga a recompensa. E a dopamina é o que gera a motivação. Então, você tem ali que tem uns níveis de dopamina, né, para poder você realizar o esforço, para o esforço valer a pena. E aí, né, gente, eu entro aqui num tópico de que você pode imaginar uma recompensa a curto ou a longo prazo. Às vezes a gente está tão estressado, tão cansado da rotina, que imaginar a recompensa do propósito, da aprovação e tal, é difícil. Eu entendo que é difícil, às vezes, imaginar essa recompensa quando a gente está num dia muito ruim. Então, assim, se você não consegue imaginar no momento a recompensa a longo prazo, imagina a recompensa ali a curto prazo. É o quê? Bater minha meta. É ter minha recompensa. Inclusive, eu acho sempre legal vocês se recompensarem de acordo com o que for, ou bater na meta, ou então bater na meta do dia, né? Bater na meta do dia, dá ali uma recompensa para ti. Seja assistir uma série que tu gosta, sei lá, ler um livro que tu gosta, uma coisa assim, jogar um jogo.
Só que assim, gente, não se recompensem com comida, tá? Eu sei que é tentador, mas não se recompensem com comida. Não, isso não é bom. Não é bom para a saúde de vocês se recompensar com comida. Tranquilo aí? Vamos lá para o próximo tópico. Como manter o foco e a disciplina? Eu acho que com tudo que a gente já falou aqui, vocês já começaram a entender que muito, principalmente da motivação, do foco, da disciplina, ela tem a ver com o planejamento realista, tem a ver com a motivação em si, tá? Primeiro de tudo, para manter esse foco e a disciplina, ajuste o sono e a alimentação. Gente, não tem. Às vezes, tu diz assim, eu não consigo me concentrar, Sui, não consigo manter o foco, não consigo não sei o quê. E aí eu pergunto para a pessoa, tá dormindo bem? Ah, não, tô dormindo de madrugada, tô dormindo 1 hora da madrugada e tô acordando 5 horas da manhã. Tá tendo o quê? 4 horas de sono. Não dá. O... Gente, estudos científicos explicam, né, dizem que os adultos eles precisam, em média, de 7 horas de sono. Em média, 7 horas de sono, tá? Por noite. Não existe pessoa noturna, isso aí é um mito. Nós somos seres, nós somos animais, a nossa espécie se perpetuou como uma espécie matutina. Então, assim, dormir ali à noite mesmo, ter uma rotina de sono bacana, para poder, né, você conseguir ter o foco, ter a disciplina. E a alimentação também, às vezes, comer muito alimento industrializado e tudo mais, ele não é muito bom. Então, procura, não precisa ser aquela dieta rígida, mas pelo menos ter uma alimentação mais rica em salada, em fruta, uma alimentação mais balanceada, né? Evitar aí os fast foods, a gordura, comer com moderação, né? E assim, os primeiros 40 minutos do nosso dia, ele determina muito o resto do dia. Então, sabe aquele negócio que eu perguntei lá para vocês no começo, de vocês têm mania de, assim que acordar, pegar o celular? Isso aí estraga o dia, gente. Estraga, 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 você não tem noção. Eu sei que é um hábito difícil, eu sei que, tipo, pode ser complicado, né? Você tá ali na tentação direto de pegar o celular e já ver tudo que tá rolando ali. Só que, assim, vocês entendem que ele é uma recompensa, de certa forma, o teu cérebro está entendendo que pegar o celular e ver o vídeo é uma recompensa muito fácil, porque não exige esforço. Por isso que o celular, hoje em dia, ele é um mal muito grande, pode ser um obstáculo muito grande na tua rotina de estudos. Porque tá vendo ali Isso aqui é um poço de dopamina fácil, entendeu? Não precisa muito esforço, tu vai ter ali alguma recompensa fácil, que é ver um vídeo engraçado, é ver um meme, ver um vídeo, alguma coisa assim. Então é algo muito fácil, então a gente se distrai muito fácil por conta disso. E assim, evitar, tentem fazer esse exercício de acordar, ajustar, né, a rotina de sono, e acordar assim, não ir direto para as redes sociais. Vai pegar sol na cara. Isso aqui é um negócio que eu tenho feito nos últimos meses e parece assim transformador. Experimenta todo dia quando você acordar. Desliga lá o despertador, se você tem despertador, e não vai rolar feed do celular. Levanta, vai tomar teu café na varanda, uma coisa assim, e pega um solzinho na cara. Teu ciclo de sono ali, ele vai começar a se regular, você vai perceber que vai ter mais disposição, você vai perceber que vai ter mais foco. Então, assim, sol pela manhã é uma maravilha. Sui, tá nublado, não importa, é luz natural, tá? Não é luz dessas assim, sabe? Elétrica, é luz natural. Elimine as distrações no tempo de estudo. A gente falou disso lá no workshop no dia com a Karine, que ela falou: guarda o celular lá na gaveta, bota o celular para longe, bota no modo avião, né? Elimina as distrações. Faça uma atividade por vez. Não adianta tu querer estar estudando aqui uma coisa e aí, ao mesmo tempo, tá pensando em outra coisa, tá pensando na outra lista, ou então tem muita gente que tá numa aula ao vivo de um professor, aí tá aqui fazendo a lista de outra matéria que nem é o professor que tá dando aula. Ou uma coisa ou outra.
Se você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, uma das duas ali está sendo desprezada. Ou então nenhuma das duas está tendo um foco bacana, tá? Procurem fazer sempre uma atividade por vez. Meditação mindfulness. Eu sei que às vezes pode parecer meio chato, meio contraditório e tal, mas isso aqui ajuda muito, tá? Principalmente na questão do foco. Meditem, experimentem fazer. Pode ser até uma meta semanal, meditar todos os dias. Procura lá no YouTube um videozinho de 5 minutos, coloca lá uma meditação para você ouvir durante 5 minutos, todo dia. Você vai ver que com a prática da meditação mindfulness vai fazer assim, ó, diferença na sua vida e no seu foco, principalmente na ansiedade. Ajuste as expectativas. Gente, se tu não ajustar as expectativas que tu tem com as tuas metas, o foco e a disciplina vai para o espaço. Por quê? É aquele negócio que a gente falou já lá no começo do planejamento. Se você não tiver um planejamento realista, não tiver ali um esquema, né, que você consiga realmente cumprir, não seja de acordo com a sua realidade, teu foco vai para o espaço, a disciplina vai para o espaço, então não faz sentido. Faça pausas entre as matérias, procura ali dar uma pausa de 10 minutos, 15 minutos, tá? Não vai pegar ali 1 hora, 2 horas direto, sempre faz umas pausazinhas e com muita consciência de não passar 30, 40, 50 minutos no celular. Não esqueça que foco e disciplina estão intrinsecamente ligados à motivação. Sempre lembrando isso daqui. Foco e disciplina está ligado à motivação. Lembrando que, Sui, regulei meu sono, regulei a alimentação, já tirei todas essas distrações, já fiz aí tudo que tu me mandou e mesmo assim não consigo manter o foco e a disciplina. Às vezes, gente, a gente está só com anemia ou com a verme, ou com algum problema assim, tipo, já para quem tem TDAH, né? Para quem tem déficit de atenção, coisa assim. Então, assim, ajustou tudo. E mesmo assim, continua sem foco, continua tendo dificuldade de se concentrar, aí busca ajuda médica, tá? Porque às vezes pode ser só alguma coisa biológica mesmo, pode ser alguma falta de vitamina, pode ser alguma anemia, pode ser também algum problema já de algum transtorno, tipo o transtorno de déficit de atenção, coisa assim. Então, fiquem atentos nisso. Eu lembro que eu tive uma seguidora, não sei nem se ela está aqui no workshop. Um dia eu estava falando sobre sono lá nos stories, aí ela me chamou no direct e disse assim, caramba, Sui, tô falando sobre sono e eu já vim aqui te dizer que eu tô totalmente sem foco, sem disciplina e não sei o que fazer. Agora descobri a minha rotina de sono. Tá vendo que às vezes é só um ajustezinho pequeno que você precisa para poder melhorar a sua rotina? Às vezes nem tá no estudo em si, tá só na tua rotina, só no sono, na alimentação, numa coisa assim. Beleza? Como é que vocês estão aí, gente? Tudo certo? A Fernanda, eu com a minha anemia, assim, é muito verdade isso. Tô falando, gente. Às vezes é só alguma deficiência de vitamina, uma coisa assim. Eu assisti um dia desses um vídeo, eu não lembro, acho que eu mandei até para vocês, que a mulher chegou no consultório do cara, aliás, acho que era um paciente dele, que ele avaliava, né, com depressão, só que aí o cara não tinha os aspectos de ser depressivo, né? Tipo, os pensamentos depressivos. E aí ele pediu para o cara fazer uma avaliação médica. Aí fez a avaliação médica, ele estava com problema na tireoide. Vocês acreditam? E tipo assim, o cara avaliando tudo, ajustando toda a rotina, e aí não achava o problema. Aí acabou, não, vamos pro biológico, bora ver o que está acontecendo aqui no corpo. O cara estava só com um problema de tireoide. Aí fez lá o tratamento tudinho da tireoide e ficou tudo certo. Não era depressão, era só o problema lá biológico da tireoide. Vocês entendem que às vezes é só um ajustezinho? Então, vamos lá, registrando e avaliando rendimentos. Gente, nesse momento eu quero que vocês reflitam aqui comigo. Reflitam. Esse aqui é o último tópico já da nossa palestra, já estamos quase encerrando. Mais de 1 hora e meia, né, de palestra, vocês são fortes, viu? Mas vamos lá, eu sei que é para o bem de vocês. Reflitam aí. O que vocês costumam fazer quando erram uma questão boba? Qual é o diálogo que vocês fazem na mente de assim, quando algo sai fora do planejado, quando vocês não têm o rendimento esperado? Hein? O que vocês costumam fazer? O que vocês costumam pensar? O que vocês falam assim na mente de vocês?
Eu sei que rola aí muita coisa, muitos diálogos que não é muito legal. Uns xingamentos, sai aí um eu sou burro, eu não tenho capacidade, eu sou idiota. Não sai essas coisas, né? Eu sei que sai, gente. A primeira coisa que fala, meu Deus, sou muito burro, não consigo fazer isso, né? Não é isso mesmo? Olha aí, ó. É, eu sei. Já fiz isso já muito. A gente se xinga, é verdade. Agora pensa só. Imagina uma pessoa que tu ama, assim. Pensa aí numa pessoa que tu ama. Teus pais, um amigo, um namorado, uma namorada. Imagina aí uma pessoa que tu ama. Agora pensa nesse diálogo aí que tu teve, que tu tem contigo. Teria coragem de falar o que tu fala na tua mente para essa pessoa que tu ama? Com as mesmas palavras, você teria coragem? Me digam aí. Não, né? Nunca. Agora me explica, se tu não tem coragem de falar isso para uma pessoa que tu ama, por que você fala para você mesmo? Hum? Por que você é tão rude, grosso, tão insensível com você mesmo? Dói, né? Vai lá dentro, né, na ferida. Tem um videozinho que eu acho que ele era uma propaganda de alguma coisa, não lembro ao certo. Que era a pessoa colocava eu acho que era uma mulher negra, e aí colocava uma criança e pedia para a criança falar vários xingamentos racistas e tal para a mulher, e as crianças não tinham coragem. Então, tipo, imagina só, você ali, se fosse você teria coragem de falar o que passa na sua cabeça para você mesmo, tipo, falar para alguém que você ama, você não teria coragem. Então, o que que você fala para você? Entendeu? Então, assim, reflitam isso, para vocês começarem a modular isso daí, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre registrar e avaliar rendimentos, tá? Depois desse momento reflexão, vamos pensar aqui. O registro, gente, ele é a base de tudo, tá? A gente faz planejamento, a gente faz registro, porque ele é a base de tudo, para vocês terem uma noção. Algumas pesquisas, elas mostram que as pessoas que rastreiam o seu progresso, elas têm mais chance de melhorar o comportamento do que aquelas que não fazem. Porque o simples ato de rastrear o comportamento pode desencadear o desejo de mudá-lo, tá? Isso aí são pesquisas. Então, o que eu tenho que registrar, Sui? Visão semanal do planejamento com controle de metas, as conquistas da semana e do mês. Não adianta também só registrar coisa ruim, tem que registrar o bom e o ruim, tá, gente? Então, sempre procurem registrar essas conquistas. O que você precisa. Opa, passei aqui sem querer. O que você precisa melhorar, a correção aprofundada das questões para registrar, tá? Rendimentos dos simulados e redações, e principalmente registrar as emoções, pois elas estão diretamente ligadas aos rendimentos, tá? Como eu falei anteriormente, as emoções elas influenciam muito no nosso rendimento, no nosso dia a dia aí. Então, registrar elas é importante para vocês entenderem o que deu errado, por que deu errado. E como que o hábito de registro ele pode ajudar? Ao registrar, a gente possui um banco de dados para poder avaliar o desempenho e a performance, podendo servir de base para entender como você funciona, a questão do autoconhecimento, lá que a gente falou ontem com a Fabi, e também ela pode ser uma grande fonte de motivação para melhorias. Às vezes, tu observando o teu rendimento, tu tem mais motivação, mais um motivo ali, mais uma vontade de mudar, de melhorar, para poder ter rendimentos melhores, entendeu? Então, assim, hábito de registro, registre em tudo. Até porque se você não registra, tu não sabe para onde vai, não sabe o que está acontecendo, tu tá se auto-sabotando. E aí eu venho. Vocês estão preparados aí? Estão com os lencinhos que agora vem aquelas verdades, assim, aquelas verdades que doem no coração.
Ah, Sui, mas eu fico triste vendo meus rendimentos. Certo, ok. Tudo bem você ficar triste vendo seus rendimentos. É compreensível. Às vezes a gente fica triste mesmo, fica frustrado, fica chateado. Mas aí me diz, tu vai deixar de registrar porque tu fica triste? De verdade, gente. Não, de verdade. Pensem comigo. Você vai deixar de ter um registro, um banco de dados para a sua melhoria porque você fica triste vendo os rendimentos? Hum? Eu tenho uma péssima notícia. Vocês estão se auto-sabotando. Se você deixa de fazer seus registros porque você tem medo, fica triste de ver os rendimentos, você está se auto-sabotando. Porque você está enganando você mesmo, está ali continuando no mesmo canto, não vê o que está avançando e nem vê o que pode melhorar. E eu sinto lhe dizer, se você não tem coragem de ver seus rendimentos para poder melhorar, você não vai ter uma aprovação no vestibular. Porque se a gente não enxerga onde a gente precisa melhorar, se a gente não faz essa autoavaliação, a gente não enxerga ali o que precisa avançar, como é que tu vai ter um aumento na tua nota? Como é que tu vai passar ali, aumentar as colocações? Faz sentido? Falem aí comigo no chat. A gente está encerrando já, tá? O João, já tô vacinado, todo dia levando um tapa da Sui. Gente, vocês estão aí? Tá pensando. É, gente. É para pensar, é para refletir, reflitão. É isso mesmo, é para pensar. Eu sei que dói, mas como eu falei, aqui a gente está começando a nossa revolução. É para sair daqui buscando mudanças, tá certo? E aí a minha última frase: conhecimento é poder. Quanto mais vocês têm conhecimento acerca de si, das coisas que estão ao redor de vocês, vocês têm mais poder. E eu não digo aqui só de conhecimento, de tipo, de artigo científico, disso, daquilo. Não. É conhecimento sobre si, sobre os seus rendimentos, sobre a sua rotina. Então, ter esse conhecimento, ele é necessário para que você tenha o poder de mudar, para que você tenha o poder de transformar seus estudos, para que você tenha o poder de transformar a sua rotina. E isso aqui não é só para agora, para o vestibular. É para o resto da vida. É o que eu venho batendo e falando com vocês desde o primeiro dia, de que tudo aqui ele vai ser útil não só para estudo, só para vestibular, ele vai ser útil pelo resto da vida de vocês. Então, assim, ter conhecimento é poder, entendeu? Você ter esse conhecimento de si, de tudo, acerca ao redor, é ter poder. Poder de mudar, poder de transformar. Beleza? Eita, aqui tem cabecinha explodindo aí. Gosto é assim. Ou anoto, escrevo no papel, ou escrevo aqui, sou limitado. Fernanda falou, estava precisando desse choque de realidade. Gente, eu sei. Às vezes a gente precisa que alguém fale pra gente isso. Eu também precisei desse choque de realidade para poder trazer para vocês. A Evelyn, caramba. Anotar o que penso sobre escrever as paradas legais do slide. Beleza, gente? Estamos já encerrando. Minhas referências e inspirações. Nada do que eu trouxe aqui tem como fonte vozes da minha cabeça, tá? Nada. Tudo aqui tem referência e tem inspiração. E eu vou deixar aqui, já que fica como tira um print aí, tira uma foto, já fica como indicações para vocês, né? Fernanda Leal, que vocês já me veem falando muito sobre ela no Instagram, mentora de estudos, criadora do método Leal, muita coisa assim me inspiro nela e tenho ela como referência. Wesley Delanogari, que é um cara que ele é neurocientista e psicólogo, mandei até uns vídeos deles para vocês.
o RD, que é o Reservatório de Dopamina, que é um clube, na verdade, é tipo um clube por assinatura desse Eslen Delanogari. É uma comunidade, e é bem interessante. O Andrei Maier, que ele é também neurocientista, e fora isso, alguns livros, pesquisas e artigos científicos, tá? E aí eu deixo uma frase aqui para vocês. Para viver uma vida plena, é preciso primeiro colocar a própria casa em ordem. E apenas então será possível sensatamente pretender assumir responsabilidades maiores. Às vezes a gente quer mudar o mundo, sabe? A gente quer transformar a realidade do Brasil, transformar a realidade do mundo. Só que a gente vai olhar para a nossa vida, ela está uma bagunça. E não faz sentido você querer transformar o mundo, transformar o Brasil, transformar o seu estado, se nem tua vida está transformada. Entende que é uma responsabilidade muito grande? Então, assim, procurem sempre buscarem o melhor para vocês e para quem está ao redor de vocês, para então vocês assumirem responsabilidades maiores. Coloquem a ordem na casa de vocês, na vida de vocês, na rotina de vocês, para depois tentar assumir outras responsabilidades maiores. Certo? Essa frase é de um livro que eu estou lendo agora, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Estou gostando muito da leitura, já foi muito indicado, fazia tempo que eu queria ler ele, agora eu consegui pegar ele para ler. Vou comentando sobre a leitura dele, talvez, no Instagram ali. Agradeço a vocês por terem aguentado até aqui. E tem uma outra novidade aqui para vocês, como eu falei, vamos ter o planner de estudos. Mês novo, vida nova, chega logo março. Não precisa esperar chegar março, não. Começa amanhã, começa agora, depois dessa palestra. Não espera amanhã, não. Não espera março, não. Começa agora e pronto. Como é que vocês estão aí, gente? Terminamos, agora eu vou fazer a nossa propaganda aqui do Planner. Estão bem? Sobreviveram aí? Enxugar as lágrimas, aquela, né? Enxugar as lágrimas. Tô bem pensando muito. É para pensar, gente. É para pensar aqui. Eu disse que hoje ia fazer assim, explodir a cabeça. Então vamos lá, vamos para propaganda aqui. Gente, como eu falei para vocês, fiz na verdade já um planner de estudos. E aí ele vai ser vendido em PDF. O que vai ter nesse planner de estudos? Ele vai ter planner mensal, um cronograma semanal, um planner semanal, avaliação semanal, controle de redações, controle de simulados, correção aprofundada e ainda vai ter um manual do planner. Vocês têm noção do que é isso? Vocês querem mais do que isso? Não, gente, não vocês não têm noção, não. E o lançamento dele vai ser dia 1º de março, tá? Vou lançar ele dia 1º de março. Fiquem atentos lá no Instagram. Vou comunicar vocês no grupo. Com certeza, vocês sabem como eu sou, com certeza vai ter desconto para vocês aqui que estavam no workshop, que estão presentes, vai ter desconto no lançamento. Então, se programa aí para o dia 1º, tá? Ah, Sui, quanto que é esse planner de estudos? Quanto que vai ser esse planner de estudos? Ele vai sair por R$ 37,90, tá? R$ 37,90. Muito mais barato do que um planner que você compra numa livraria que é 80, 90, 100 reais. Então, assim, tá um preço acessível, ele vai pagar pela qualidade dele, tá, gente? Não tem, ele tá totalmente direcionado para vocês que são vestibulandos. Tanto é que tem controle de redação, tem controle de simulado, tem correção aprofundada, tem tudo. Certo? Vou só encerrar aqui a gravação, não ficar tão extensa, que aí eu... Vocês querem ver o planner? Mas eu vou encerrar aqui a gravação, peraí. Porque já tá tarde, né? Mas vocês querem ver?